Aqui estamos para dar seguimento à leitura do livro Lírios de Esperança, psicografado por Vanderlei de Oliveira, ditado pelo espírito de Hermance Dufour. Em Tiago 5,16 está dito: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Visão ampliada. Você foi vítima da epidemia de sigilo, destacou o professor. Epidemia de sigilo? É a atitude de conveniência que sustenta uma espécie de acordo de omissão coletiva. Fenômeno sutil da vida interpessoal, uma vez assumidas as responsabilidades doutrinárias, seja em que nível for. Muitos companheiros têm confundido quantidade de tarefas com elevação espiritual. Assumem cargos, varam anos em experiências e sentem-se enormes, grandes em espiritualidade, refletindo velhas tendências religiosistas dos prelados de outros tempos. Evidentemente, quem aparenta a grandeza espiritual tem de mantê-la. Por isso, evitam tratar de qualquer tempo sobre as lutas interiores que, segundo imaginam, os diminuiriam no conceito coletivo da seara. Grave ilusão. Não dispondo de franqueza suficiente para tratar os seus conflitos íntimos com naturalidade, emudecem quaisquer referências às tormentas pessoais e deixam de ser sinceros consigo e com os outros. Passam a vida mantendo aparências de iluminação e deixam de cuidar dos assuntos essenciais para seu equilíbrio e sua felicidade, nutrindo infundado receio de perderem a autoridade que supõem possuir. O dirigente ruborizou-se ante a fala do professor. Seu ímpeto foi utilizar a rispidez ante o incômodo da intimidade. Apesar do impulso, recobrou a lucidez e resolveu indagar. Estamos evitando dialogar sobre as nossas necessidades profundas? É isso? Exatamente. Fala-se muito sobre o que se deve fazer nos ambientes doutrinários, mas não tem havido espaço desejável para tratar e sanar os conflitos pessoais, as angústias ocultas. A vergonha e a culpa têm afastado muitos corações bem-intencionados da atitude de lealdade consigo próprios. Escasseia a honestidade emocional, a transparência nas relações. Pense por você mesmo e reflita se não deixou de tratar temas que lhe oneravam as emoções no terreno secreto da sua mente aflita e sobrecarregada. Bastou que o abnegado servidor mencionasse semelhante questão e a mente de Marcondes enveredou por vastos assuntos que não teve coragem de dividir com ninguém, enquanto no corpo. Agora, inevitavelmente, teria que olhá-lo de frente, acrescido do prejuízo de ter perdido o tesouro do tempo para solucioná-los na vida física. E como se o professor ouvisse as mentalizações do interlocutor, arrematou. Dificilmente o homem na Terra assume a tarefa sacrificial de sua transformação definitiva para melhor. Os aprendizes espíritas não escapam dessa situação. Avançam lentamente no escaldante terreno da melhoria espiritual. O cerne da proposta da doutrina é o desafio, por vezes doloroso, de resgatarem através da realização do autoencontro. Nesse circuito fechado de sigilo, acerca de questões essenciais do autoaprimoramento, estabelece-se um exagerado dimensionamento dos problemas e passam a imaginar consigo mesmos: se as pessoas soubessem o peso das minhas provas, assim, julgam-se sobre severos karmas e penetram nos escaninhos da autopiedade, carcomidos pelo cansaço, cedendo à pressão de condutas de fuga e desvario em lamentável desculpismo. Através de mecanismo defensivo, desenvolvem a crença de atenuamento dos débitos ante a proporção imaginária que acalentam sobre a expressão das suas aspirações, de suas expiações.
e terminam por encontrar, nas tarefas doutrinárias, a sua penitência de remissão no alívio das culpas. Por fim, assumem dupla personalidade, em crescente incoerência com os princípios renovadores da doutrina. No silêncio que se mantém junto ao seu grupo doutrinário, encontramos o que podemos nomear como solidão em equipe, uma verdadeira prova voluntária e perniciosa ao crescimento de todos. Deveríamos chamar essa postura de hipocrisia? Intercedeu Selena com curiosidade. Em alguns casos, encontramos a mentira intencional. No entanto, esse processo tem se tornado uma questão cultural, um remanescente do religiosismo que impera nas mentes. Assumem-se valores exteriores como sinônimo de santidade na alma. São os velhos costumes hierárquicos, enraizados no psiquismo humano. Isso estaria ocorrendo também nos campos da administração do movimento espírita? Indagou Selena, que guardava muitas mágoas no assunto. É um mal da comunidade doutrinária que tem atingido larga fatia dos ceareiros. Precisa ser debatido e extirpado. É esperado que as células do cristianismo restaurado imitem a casa do caminho no cultivo da franqueza edificante. As atividades sagradas do movimento espírita têm sofrido com intensidade dessa epidemia. O sentimento tem sido uma moeda de pouco ou nenhum valor nas iniciativas administrativas, quase sempre recheadas de formalismo e cerimoniais, calando enriquecedoras ideias que vertem do mais alto, que seriam temperos de revitalização do afeto, da solidariedade e da concórdia. Além da ausência de sinceridade, haveria outro efeito nocivo dessa atitude de omissivo silêncio sobre nossas mazelas? Continuou a dirigente com sua perspicácia. O prejuízo mais nocivo dessa postura coletiva se verifica no campo íntimo daqueles que se acostumam com tais convenções porque se adaptaram a um processo doentio de negação dos sentimentos, em contraposição aos alvitres claros da consciência. Semelhante quadro da vida mental, embora seja muito comum entre os homens, opera desagradáveis desarmonias no campo psíquico e torna-se um pasto fértil para a obsessão pacífica e sutil, como você terá a oportunidade de verificar em suas futuras atividades de visitação fraterna nesse hospital. Para os espíritas iluminados com o clarão das verdades imortais, o desafio é ainda maior, considerando a extensão dos apelos expedidos pela consciência. De minha parte, só posso defender-me porque não tive em quem confiar, afirmou Marcondes com profundo tom de lamento. Confiança, amigo querido, é virtude que se constrói. Bem que ansiei por alguém para me ouvir, confessar. Porém, como confiar segredos e perder a autoridade perante os companheiros? Que autoridade, Marcondes? A autoridade da experiência? Amigo, existem dois tipos de homens. O homem experiente, aquele que edifica habilidades no esforço nobre e perseverante em favor de seu crescimento. Existe também o homem sábio, aquele que aprendeu a fazer uso das suas experiências pelo bem da maioria. Muitos de nós apegamo-nos ao histórico de serviços prestados na seara. Enredamo-nos em desprezível atitude de onipotência. Estará afirmando o professor que devemos negar o que já aprendemos? Igualar-se a quem sabe menos? Isso é falsidade no meu entendimento. Desapego da folha de serviço não implica negar a bagagem. O que importa é não transformá-la em troféu de presunção. Ninguém e nenhum grupo, a pretexto de abafar o individualismo, deverão proceder em campanha ao descrédito ou à indiferença dos mais vividos. De quem mais tem, mais se espera. De quem mais tem, mais se espera. Espera-se apenas mais comprometimento, humildade e melhor uso do tempo. Essas são algumas expressões de autêntica grandeza moral, quase sempre esquecida. Mas como ficam os baluartes consagrados da coletividade espírita nesse enfoque?
Um dos traços mais claudicantes para os alicerces da regeneração espiritual da Terra é a consagração irrestrita de expoentes da cultura, médiuns ou organizações espíritas históricas. Observa-se um pernicioso e sutil costume em nossa seara de conferir regalias aos mais experientes por parte dos que amam a nociva atitude de líderes em se julgarem credores de tais oblações. Meus amigos, eu não marquei em amarelo isso aqui, mas é muito importante. É muito comum isso, provavelmente herdamos isso, seja da monarquia ou da igreja. Não é verdade? Por que os que estão em postos mais altos merecem algumas regalias diferentes? Não somos todos iguais? Não é verdade? Por que isso? Jesus era assim? O maior deles não era uma pessoa simples? Precisamos pensar nisso. Vemos o exemplo de Chico. Não é verdade? Sempre foi uma pessoa simples. Ele se colocava sempre no lugar mais humilde de todos. Não é verdade? Por que alguns famosos têm sempre que ter tais regalias? Vamos pensar nisso. E continuando. Poucos são os que desenvolvem a criatividade que lhes enseja abdicar das imagens idólatras, sem ferir a admiração alheia. Ninguém necessita negar ou repudiar o reconhecimento e a consideração alheia. A questão é dos excessos decorrentes do hábito humano de entronizar pequenos deuses em seu caminho com os quais anseia contar para fugir ou abrandar o volume de suas próprias lutas. A conversa fluía espontânea quando Selena, que absorvia os ensinamentos do professor, resolveu participar novamente. Este hospital atende a alguma especialidade no tratamento dessa epidemia de sigilo? Temos desenvolvido técnicas terapêuticas nesse fim. Oportunamente, vocês participarão desses encontros salutares com Dona Maria Modesto, em Tribuna da Humildade. Uma ocasião de tratar abertamente sobre suas lutas íntimas. Um confessionário público. E no seu aspecto mais abrangente, qual o objetivo desta casa? Replicou a companheira, ampliando os horizontes da conversa. Problemas da mente e do ser, as dores da alma. Tratamos as diversas alienações nas quais comumente envolvemos-nos em desafios da vida corporal. Se esse nosocômio atende os problemas com alienação, posso interferir que estou enquadrado como um doente mental, conforme já me disse o humorado Dr. Inácio? Indagou Marcondes. A doença mental, para os planos espirituais, tem dimensão infinitamente versátil. Seu quadro pode ser considerado como um transtorno mental não classificado nas fileiras humanas da ciência. Chamamo-lo de autossuficiência espiritual. São delírios de supremacia evolutiva que nos levam a acreditarmos sem ser quem não somos, conduzindo a uma recusa crônica do afeto espontâneo. Essa ação mental gera um desastre de proporções incalculáveis no sistema da afetividade, no qual se encontram as autênticas matrizes daquilo que somos. Um enquistamento prolongado no personalismo, seguido de bloqueios do afeto. Tudo começa no orgulho, doença mental original, atingindo o sistema afetivo da criatura, deixando-o aos frangalhos em razão da rejeição infligida aos impulsos do coração. O orgulho é o sentimento de superioridade pessoal, refletido no estado mental em forma de ilusões. É a maneira desenvolvida pelo nosso egoísmo para camuflar a realidade do que somos, a fim de vivermos a fantasia do que gostaríamos de ser. Em palavras singelas, é o uso do cérebro com negação dos sentimentos. Terei negado a minha própria realidade durante a reencarnação, é isso? Tomou contato superficial e insuficiente com a sua verdade pessoal. Pelo simples fato de negar sentimentos? Não é tão simples assim. Por quê?
A maioria dos habitantes no corpo vive suas relações dessa forma. Posso concluir então que todos que conhecem a doutrina passarão por dramas como o meu? Formou-se no mundo físico a cultura de que certos sentimentos são traços de fraqueza, sendo rejeitados a pretexto de manter uma imagem, um padrão, uma fachada. Porém, se não pulsarem para fora, haverão de pulsarem para dentro, ocasionando lesões afetivas profundas. Enquanto no corpo semelhantes lesões podem ser percebidas através de manifestações sutis e perfeitamente controláveis, no campo mental são os súbitos remorsos que brotam na tela mental. Raramente admitimos aferi-los com lealdade, desconsiderando-os com total repúdio. Assim, de negação em negação, o equilíbrio do campo afetivo é perturbado, reduzindo a sensibilidade para o exterior, entronizando em seu espaço a personalidade institucional. Ou seja, um amante de formalidades, evoluindo para o perfeccionismo. Depois da morte, semelhantes pulsões não são mais controláveis, vindo a eclodir nos mais variados quadros, dependendo da gravidade alcançada nos recessos da consciência. Daí surge o monoideísmo, as fixações mnemônicas, o sono prolongado, o coma mental, o estado confusional da ideação, a ausência de controle sobre o pensar, os remorsos depressivos, o escoamento da matéria afetiva bloqueada e muitas outras formas de manifestações íntimas, cuja melhor definição é a autoobsessão em nível severo, exigindo cuidados e terapêuticas muito específicas. Em meu caso, qual desses quadros reflete com mais exatidão o que eu passei? O arrependimento tardio, isto é, o remorso. Sua dificuldade em desligar-se de certas lembranças que o incomodam são situações conflitantes adquiridas na Terra e das quais não se livrou até agora pelo auto-perdão. Tais lembranças, em verdade, são núcleos catalisadores de velhas pendências não resolvidas em remotas existências carnais. Então, se entendi concretamente, ou melhor, então, se entendi corretamente, ao recusarmos sentir o que sentimos, provocamos lesões? Tudo depende de como se trabalha internamente com esses sentimentos e de suas origens nas pregressas experiências corporais. A negação sistemática dos impulsos de amor ao próximo, tido muitas vezes como romantismo indispensável, quase sempre significa estacionamento da inteligência afetiva e doença para a alma. É o mesmo que deixar de olhar para si mesmo, porque o sentimento é o espelho da consciência no templo do espírito. Algumas vezes, essa negação é milenar, razão pela qual alcança níveis de enfermidade grave. Temos então uma inteligência afetiva? Temos várias inteligências, e o homem do futuro vai descobri-las através dos caminhos científicos. Nas academias científicas do mundo, alguns experimentos estudam as múltiplas inteligências do ser, podendo ser mais bem exploradas para a felicidade, a paz interior nos rumos do progresso. Apesar dessas conquistas, o homem apenas arranha semelhante tema. O meu arrependimento durante a doença no corpo não valeu de nada? Teve enorme valor, mas não foi arrependimento e sim remorso. Que diferença existe? Remorso é tortura. Arrependimento é libertação. A culpa e o desejo de melhora são os termômetros do remorso. O arrependimento completo tem 3 ingredientes: o desejo de melhora, o sentimento de culpa e o esforço na renovação. E o que me falta nessas etapas? Falta-lhe agora aprender a se perdoar, para que seu remorso na carne seja um caminho de paz para a vida interior. Allan Kardec, estudando a comunicação de um criminoso arrependido, teve o ensejo de destacar: o espírito só compreende a gravidade dos seus malefícios depois que se arrepende.
Isso está em Lucas 17:20. Poderei conseguir esse estágio neste plano de vida? Conseguirá em larga escala, um dia. Entretanto, pedirá o retorno ao corpo para consumar suas conquistas. Essa doença de autossuficiência espiritual tem atingido muitos espíritas? Indagou o dirigente como quem ainda não tinha perdido o costume de transferir a curiosidade para os problemas alheios. Os espíritas falam bastante nos lugares exteriores para depois da morte. Colônias, umbrais são descritos com minúcias. No entanto, o estudo das repercussões íntimas e a relação com a consciência deveriam ser mais estudados e mensurados para dilatar as concepções humanas em torno da morte. A morte nos devolve a nós mesmos, longe das ilusões impostas pela matéria. É justo nos despojemos primeiro dos pesos inúteis que carregamos para, somente depois, promovermos a ascensão pessoal com maior leveza mental, respondeu o professor, levando o aprendiz a voltar a atenção a si próprio. E como ficam meus esforços? Embora não tivesse o hábito de uma análise minuciosa, julgava sinceramente estar pronto para a morte em razão da missão a mim confiada. Os amigos espíritas precisam vigiar com muita cautela o fascínio que têm votado nas suas folhas de serviços. Basta, às vezes, confunde quantidade de tarefas e realizações com ascensão evolutiva, como se fizessem carreira na espiritualização. Muitos corações de ideal em todas as atividades doutrinárias têm passado pelas tarefas sem se educarem através delas. E quanto mais expressivas e coletivas são elas, mais aumentam os riscos de vaidade e tropeço. Temos nessa casa de recuperação vastos pavilhões de médiuns, divulgadores, escritores, evangelizadores da juventude, presidentes de centros espíritas, dispensadores de caridade pública, todos abençoados com a luz da doutrina espírita. Entretanto, não conquistaram sua luz própria. Engrandeceram-se no orgulho, com a cultura e a experiência das práticas e negligenciaram o engrandecimento moral de si mesmos, através da reeducação dos hábitos e da aquisição de virtudes eternas. É um engano milenar na ilusão humana, ainda afeiçoada a vantagens exteriores, sem a consolidação dos ensinos cristãos no próprio coração. Como disse o Senhor, o reino de Deus não vem com aparência exterior. O céu e o inferno, segunda parte, capítulo 6, tem esse ensinamento. Sinto-me como se meu esforço fosse em vão. Quanta renúncia, quanta devoção. Para que tanto trabalho no plano físico? Não existe esforço sem valor. Convenhamos. No entanto, o trabalho doutrinário para a boa parcela dos nossos companheiros de ideal no plano físico tem sido apenas medida defensiva contra o tempo mal usado, evitando maiores deslizes ou problemas desnecessários. Experimento diante de suas colocações uma enorme sensação de perda de tempo. Quando você tiver acesso às suas vidas pregressas, terá como dimensionar com melhor juízo os passos vitoriosos de sua existência recém-finda. O fato de não ter realizado tanto quanto podia não lhe tira os méritos que são múltiplos e valorosos. Todavia, não posso deixar de lhe advertir que raríssimos são os corações que chegam por aqui sem essa sensação de tempo perdido. A vida física impõe-nos muitas miragens sobre nossos mais profundos anseios. Nossas pretensões pessoais são muito sutis algumas vezes. Ainda teremos uma senda muito longa de educação com os reflexos do personalismo na esfera do coração. E, porventura, terei algum julgamento aqui neste hospital acerca de minhas falhas? Absolutamente. Tudo é misericórdia, trabalho, recomeço e preparação. Chegamos, muitas vezes, a discutir as fichas reencarnatórias dos pacientes sempre com o propósito de amparar-lhes, da melhor forma possível, os objetivos de crescimento e paz definitiva.
E qual será o tratamento para mim, minha enfermidade aqui na vida espiritual? Comece por humildade em aceitar suas falhas, com plena disposição de repará-las o quanto antes. Muitas almas vinculadas ao espiritismo revoltam-se com os resultados de sua vida física ou continuam mantendo-se iludidas sobre suas falhas. Isso lhes adia em muito a recuperação. Algumas vezes chegam a reencarnar quase da mesma forma que desencarnaram. Toda revolta será injusta nesse passo. Precisamos convir. Só colhemos o que plantamos conforme nossas obras. Marcondes renovava com rapidez o seu estado espiritual. A curiosidade tomava o lugar da prepotência e a pseudo-sabedoria. Sua visão, depois de décadas de cultura espírita no cérebro, dilatava-se sob o impulso do afeto, do desejo sincero e despretensioso de aprender. Sua alma abria-se para a vida, sua sede de saber voltava-se para o autoconhecimento, tão desprezado ao longo da sua reencarnação. Novos dias de luz o aguardavam na nova caminhada. Pouco mais de 30 dias no hospital, Esperança, havia-lhe valido anos a fio na absorção íntima do sentimento de imortalidade. A nova dimensão permitia-lhe devassar um mundo novo de leis e acontecimentos, mais sensível à introspectiva em relação à verdade. O expediente dirigia sua espontaneidade. O experiente dirigente era espontaneamente convocado igualmente a um mundo novo de sensações e emoções. Nem sempre chegar a locais de refazimento e educação na erraticidade é indício de sossego interior. Marcondes, na medida em que alargava a visão, desenvolvia a angústia pertinente à esmagadora maioria dos que deixam o corpo perecível. Uma aflição tomava o lugar da arrogância. Assaltado pelas horas vazias, logo lhe foi indicado o trabalho como medicação inadiável em favor da sua paz. Seguindo orientações bem encadeadas, passou a ingressar nas equipes de colaboradores operosos no nosocômio. Interessante capítulo. Vamos aqui às observações que fiz durante esse estudo. Primeiro, o capítulo nos fala muito dos comportamentos que temos dentro da doutrina. A tendência de repetir os vícios hierarquizados pela Igreja, tanto do ponto de vista doutrinário como administrativo. O sentimento, diz o texto, tem sido uma moeda de pouco ou nenhum valor nas iniciativas administrativas, quase sempre recheadas de formalismo e cerimoniais. É esperado que as células do cristianismo restaurado imitem a Casa do Caminho no cultivo da franqueza edificante. No Espiritismo, todos somos aprendizes. Então, meus amigos, essa ideia de que fulano é um médium fantástico e merece tapete vermelho, não é bem assim. Que tal ou qual instituição religiosa merece esse ou aquele destaque, não é bem assim. Todos estamos aprendendo. Aquele que parece tão grande pode ser o menor de todos. Não foi o que nos ensinou Jesus? Então vamos nos amar e nos relacionar todos como irmãos que somos, aprendendo o caminho juntos. Segundo, importante é entender as diferenças entre os sentimentos. Remorso é tortura, arrependimento é libertação. A culpa e o desejo de melhora são os termômetros do remorso. Culpa e remorso nos adoecem. O arrependimento e desejo de reparação curam. Vamos então, meus amigos, rever os nossos sentimentos, rever a nossa posição frente aos erros que cometemos. Não é verdade? Eu sempre costumo brincar. Algum de nós tem culpa, remorso de ter colado na segunda série? Não é verdade? De ter pego aquela fruta que pendia no muro do vizinho?
Por quê? Porque hoje, adultos, sabemos que tudo isso são coisas da idade que tínhamos. Não é verdade? Hoje podemos ver o nosso passado de uma forma diferente. Corrigir, não mais repetir o erro, não é? E remediar tudo aquilo que pudermos remediar do passado. É o único caminho. Não tem, desculpa, não resolve nada, não é? Deixo aqui meu e-mail, nfeliz52@gmail.com. Eu espero o contato de vocês para que me ajudem a entender algum ponto que eu não tenha destacado. Podem também fazer esse comentário aqui mesmo abaixo na área específica do YouTube, não é? Aguardo todos vocês com muito carinho. Um abraço e até a próxima.